Ontem eu fiz um vídeo tentando explicar para vocês o motivo de Emmanuel Macron, presidente da França, e a própria França serem perfeitos para que Bolsonaro possa conflitar diplomaticamente no ambiente, diplomaticamente, né? E a forma como eu expliquei talvez não tenha ficado muito claro, algumas pessoas não entenderam o vídeo, então eu estou aqui para explicar novamente os motivos que fazem Macron e a França serem perfeitos para que Bolsonaro possa levar essa política bélica também para o ambiente externo. E quando eu falei de Bolsonaro guerrear com a França, eu não estou querendo falar que Bolsonaro vai entrar em guerra com a França. O que eu estou querendo falar é esse bate-boca de Bolsonaro que ele faz muito aqui no Brasil e ele vai fazer isso com a França. Então é isso que eu queria dizer quando eu falava de guerrear, é que a França é perfeita, que o Brasil pode guerrear com a França. E algumas pessoas falaram que eu deixei de considerar na minha análise uma variável importante, uma variável econômica importante. Mas quando você coloca essa variável, quando você vai analisar essa variável, você percebe que ela não vai interferir no resultado final da análise. Ela não muda o fato da França continuar sendo perfeita para o Brasil poder, para Bolsonaro poder confrontar Macron. E uma coisa que eu preciso deixar claro é que, mais do que criticar governos, o objetivo aqui do canal é tentar entender os motivos de Bolsonaro, tentar entender Bolsonaro. E quando eu falo entender Bolsonaro, não estou falando em justificar Bolsonaro. O que eu quero aqui, por exemplo, por que Bolsonaro ele tomou a ação A e não a ação B? Quais são os motivos que levam Bolsonaro a ter a atitude X e a atitude Y? Esse é um dos grandes objetivos aqui do canal. Tentar compreender Bolsonaro. Entender como pensa Bolsonaro. E nós estamos conseguindo fazer isso muito bem, graças à ajuda de vocês. Nós conseguimos ter um grau de entendimento sobre o presidente da República que poucos canais, poucas pessoas na imprensa de um modo geral, da mídia de um modo geral, possuem. Graças, como eu falei, à ajuda de vocês. E se você quiser entender Bolsonaro, você não pode partir de uma análise visceral. Você não pode tentar entender Bolsonaro dominado pela emoção. Você precisa, calma, sentar, respirar e analisar Bolsonaro com a razão. Porque se você deixar o seu fígado analisar Bolsonaro, você vai acabar errando na sua interpretação. Mas vamos lá. O que você precisa ter em mente é que Bolsonaro ele tem uma política bélica, ele quer o confronto, ele busca o confronto, ele busca o conflito. Tanto que quando nós tivemos a publicação dos resultados do Datafolha que mostram que Bolsonaro está com 29% de aprovação, o menor índice desde do início do seu governo, muitas pessoas próximas ao presidente falaram que ele não vai mudar a sua forma de agir, ele não vai mudar a sua forma de se comportar e principalmente vai continuar com os seus ataques, com o seu tom bélico nos discursos. E eu entendo o Bolsonaro por isso. Se a gente se coloca no lugar do presidente, eu não sei se eu, no lugar de Bolsonaro, mudaria a minha forma de comunicar e a minha forma de fazer política. Porque eu olho, eu no lugar do Bolsonaro, eu vejo que essa forma de me comportar, essa forma política do confronto, me projetou nos últimos anos. Eu, Bolsonaro, consegui nos últimos anos ter votações expressivas para deputado, confrontando o CQC, confrontando Preta Gil, confrontando Kit Gay, confrontando Maria do Rosário, confrontando Jean Willis, e eu consegui também em 2018 ser eleito presidente da República com a política do confronto. Por que agora eu vou mudar? Não faz sentido, o time que está ganhando não se mexe. E se eu tenho esse tipo de política que dá certo internamente, eu posso muito bem exportar, eu posso muito bem fazer isso externamente também. Utilizar isso como política externa, como relações diplomáticas, as minhas relações diplomáticas. E foi isso que Bolsonaro ele tem tentado fazer isso desde o começo do seu mandato. Lembram da polêmica da mudança da embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém, lá em Israel? Foi uma polêmica com os árabes, só que ele recuou. E por que ele recuou? Havia a questão econômica, a questão da carne, que acabaria afetando as exportações de carne para os países árabes, o que deixou o pessoal do agronegócio de cabelo em pé. Mas muitas pessoas aliadas a Bolsonaro falavam, olha, se eles não quiserem comprar carne nossa, o problema é deles, eles que comprem carne dura. Então, houve uma influência econômica, mas ela não foi tão grande. Então perceba que a questão econômica ela não é tão significante assim para Bolsonaro tomar uma decisão. O que fez Bolsonaro recuar com relação aos árabes foi justamente o medo dele atrair o terrorismo internacional para solo brasileiro. Se explode uma bomba no metrô de São Paulo e matam 15 pessoas, Bolsonaro está acabado politicamente. Eu acredito que ele nem terminaria o mandato se houvesse um atentado terrorista no solo brasileiro. Então ele estaria morto politicamente. Por isso que ele acabou recuando. Mas ele tem buscado esse confronto interno, porque ele cresce no confronto. E ele acha que, tendo esse confronto externo também, ele vai conseguir ser reeleito em 2022, que esse é o grande objetivo de Bolsonaro. Mas quando ele olha a comunidade internacional, não adianta eu querer
Não adianta eu querer brigar com o México, com a República Dominicana, com a República Democrática do Congo, Togo, Indonésia, porque são países menores do que o Brasil. São países com importância internacional menor do que o Brasil. E não entre nessa de, mas o México é importante. Não entre por esse caminho que você vai acabar errando. A análise não é por aí. Tá? O México é só um exemplo, a Indonésia é só um exemplo. Não entre nessa. Não vá por esse caminho que você vai acabar se perdendo, você vai acabar errando. O que eu estou querendo dizer é que, se Bolsonaro quiser ter um confronto, ele precisa confrontar uma comunidade, ele precisa confrontar um país grande, um país maior do que o Brasil, um país mais relevante. E quando você olha para as potências, para as maiores potências mundiais que nós temos, o Brasil ele é parceiro do Boris Johnson, que é primeiro-ministro do Reino Unido, é parceiro do Donald Trump, não vai confrontar com a Rússia, porque ninguém é louco de bater boca com o Putin, não pode brigar com a China, porque a China é o principal parceiro econômico do Brasil. Com o Japão, nós temos uma comunidade japonesa muito forte aqui no Brasil, então isso pode acabar criando problemas para o nosso país, criando problemas para Bolsonaro, como eu falo, em termos de aprovação. E o Japão nunca teve uma relação de animosidade conosco. Sobram França e Alemanha. Bolsonaro tentou brigar com a Alemanha. Houve uma tentativa, uma possibilidade de conflito, mas ele recuou. Com relação a Angela Merkel, lá em Osaka, quando eles começaram a trocar farpas, Bolsonaro falou que o Brasil tinha muito a ensinar para a Alemanha, mas não tem como ele confrontar, não tem como ele ir para cima da Angela Merkel. Angela Merkel já é uma senhora, já tem mais idade, já está passando por alguns problemas de saúde, como foi levantada a possibilidade, ele estava tremendo. E a Alemanha também é um parceiro econômico, é o segundo principal destino das exportações brasileiras para a Europa. Então não tem como o Bolsonaro, principalmente na figura de Angela Merkel, baixar o nível, porque o Bolsonaro ele baixa o nível da discussão. Perceba, João Dória fez críticas à indicação do Eduardo Bolsonaro para a embaixada americana e Bolsonaro baixou o nível. Bolsonaro falou que Dória mamava na teta do governo, Bolsonaro falou que Dória é ejaculação precoce, ele baixa o nível. Não tem como ele baixar o nível com Angela Merkel, pegaria muito mal para ele. Mas tem como ele fazer isso sim com Macron, e ele fez isso. Então esse bate-boca com Bolsonaro, esse bate-boca que Bolsonaro tem, essa estratégia de baixar o nível, essa estratégia de descer das tamancas, né? Que nós estamos muito acostumados, ele pode fazer com Macron, e Macron está acostumado. E por que a França ele pode fazer isso? Porque quando você pega as exportações brasileiras para a França, a nossa balança comercial com os franceses é deficitária. Nós temos déficit aí na balança, que é a diferença das exportações para as importações. Nós temos um déficit aí de 1 ponto alguma coisa bilhão de dólares. As nossas exportações para a França, quando você pega a lista dos principais países que o Brasil exporta, a França fica oscilando entre a 20ª posição. Não é um país tão importante assim. É uma balança comercial de 2,6 bilhões em 2018, perdão. E algumas pessoas falaram, mas a França é um país que investe muito no Brasil. Esse ano foi um dos países que mais investiu. Calma lá, vamos analisar isso com calma. Os investimentos franceses aqui no Brasil, eles são muito mais modestos do que os investimentos chineses e americanos. E eles têm picos de investimento. E mesmo nesses picos de investimento, a França ela não tem um setor que é predileto para investir. Ou seja, é muito pulverizado. É diferente dos investimentos chineses e japoneses, por exemplo, que são em setores de mineração. Então hoje a França pode estar investindo em telecomunicações, mas amanhã eu já não sei. Então não há um setor brasileiro que ele é dependente da França. Por exemplo, se eu arrumar uma briga com o Japão ele pode retirar os investimentos no setor de mineração. Aí o setor da mineração vai ficar de orelha em pé. Mas a França não tem isso, porque não há uma constância nos investimentos em um determinado setor. Então perceba que essa variável econômica, quando você coloca na análise final, ela não interfere muita coisa. Então ela como posso dizer, ela não muda a análise. E mesmo que haja perdas para o Brasil, a França continua sendo o melhor país para que a gente possa confrontar. E você pode falar assim, mas Bolsonaro fazendo isso, ele vai retirar os investimentos, a comunidade internacional, a França vai retirar os investimentos, não vai ter geração de emprego. E daí? E daí, gente, nós estamos no governo Bolsonaro. Essa lógica é uma lógica correta se nós estivéssemos no governo Temer, no governo Dilma, no governo Lula, no governo FH, no governo Dória. Bolsonaro não liga para isso. Ele já deu demonstrações disso. Ele já deu demonstrações que ele não liga para a parte econômica. O que ele liga é para o confronto ideológico. Se ele puder confrontar ideologicamente Macron, ótimo, para ele tá bom. É isso que ele quer. Ele não liga para a geração de empregos, ele não liga para o desenvolvimento econômico. Quem liga é Paulo Guedes. Bolsonaro, ele quer apenas o confronto ideológico. Então, se a França retirar os investimentos, para ele pouco importa.
É claro que vai ter uma perda, mas quando você olha todas as grandes potências internacionais, a França ela é perfeita. E por que ela é perfeita? Porque nós temos uma certa subserviência com relação à França. É um país europeu, tem uma relação de metrópole e colônia conosco. Nós já perdemos 3 Copas do Mundo para a França. Ah, mas o que isso tem a ver? Isso tem a ver que está no imaginário popular. Faz parte da cultura. E para piorar a situação, Macron deu a Bolsonaro o confronto, podemos dizer, ideológico perfeito, porque ele está falando da Amazônia. E o que o Macron deu um presente enorme para Bolsonaro, porque além de confrontar Macron, Bolsonaro alfineta governos antigos, governos anteriores a eles. Porque quando Macron fala da Amazônia, nós brasileiros já fomos educados desde cedo da escola que a Amazônia é o nosso principal patrimônio. A Amazônia é onde está a nossa principal riqueza, vários interesses internacionais estão aqui no Brasil, vários interesses da comunidade internacional. A comunidade internacional tem um grande interesse na Amazônia. Então o que o Bolsonaro está fazendo? Ele passa a imagem, e os seus eleitores eles acham isso sim, que ele está defendendo a soberania nacional, ele está defendendo os interesses nacionais perante os interesses externos. E ele já falou várias vezes, governos anteriores, antes, outros governos estavam vendendo a Amazônia parcelado, a nossa principal riqueza. Então ele consegue passar uma postura de nacionalista. Ele passa a imagem o seguinte, que a gigante França, que na cabeça dos brasileiros é uma gigante, e de fato ela é um país que tem uma relevância internacional muito grande, ela está vindo aqui com as suas garras para surrupiar a Amazônia. E eu, Bolsonaro, sou o herói, o cavaleiro com o meu escudo, vou proteger os interesses nacionais, vou proteger a nossa riqueza do banditismo, podemos dizer assim, da rapinagem internacional. Eu não vou mais vender as nossas riquezas, a nossa principal riqueza para as comunidades internacionais, como outros políticos, como outros governos anteriores a mim fizeram. E ele até mesmo falou, com os ataques de Macron, ele só fez o brasileiro conhecer a Amazônia. Então por isso, pessoal, que eu falei que o Macron e a França eles são perfeitos para Bolsonaro antagonizar. Há uma questão econômica envolvida, há um tamanho da França e há também essa questão da figura do Macron. Bolsonaro consegue baixar um nível com o Macron. Tanto que baixou, né? Chamaram o Macron de franga, falaram da esposa do Macron, o que não poderia ser feito com Angela Merkel. E quando você olha para todas as comunidades, todos os países, as grandes potências internacionais, a única que de fato poderia ser selecionada para o confronto foi a França, e de fato ela foi. Ah, mas isso vai ter perdas. É claro que vai ter perdas para o Brasil, óbvio, mas não havia outro país que o Bolsonaro pudesse confrontar senão a França. E eu não estou falando que o Bolsonaro ele fez um estudo, fez uma análise e selecionou a dedo a França. Não foi isso que aconteceu. Simplesmente ocorreu, calhou do Macron dar esse presente para Bolsonaro. Eu espero que dessa vez tenha ficado um pouco mais claro. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, do primeiro vídeo que eu fiz falando sobre isso. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Não se importe com relação a isso, eu venho e faço um outro vídeo explicando esse assunto. Se você gostou dessa análise, se inscreva no canal do Professor Leonardo, ative as notificações e também me siga no Twitter, @profleoficial.